Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias. Eu sou Kessia Almeida e se você é nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver novidades por aqui. Minha gente, tava vendo aqui que já faz quase um ano que eu gravei o último vídeo aqui pro canal. E o que eu quero falar com vocês hoje é exatamente do que aconteceu ao longo desse ano e compartilhar a bondade, o amor de Deus, de coisas maravilhosas que eu e minha família temos vivido nessa dependência do Senhor. Então fica por aí que vem muita novidade aqui hoje. Em um dos últimos vídeos aqui do canal, o que eu falo sobre ansiedade, se você não assistiu esse vídeo, clica no card aqui em cima. Eu falo muito sobre a dificuldade de dependermos do Senhor, porque a gente quer sempre saber, né, qual é o próximo passo, o que a gente tem que fazer agora. E nesse vídeo eu compartilho um ciclo que o Senhor havia me pedido para encerrar, um ciclo muito importante na minha vida. Eu era concursada, trabalhava para um banco público de Brasília e no final do ano de 2022 para o ano de 2023, o Senhor começou a falar comigo que era hora de encerrar esse ciclo. E o ser humano é teimoso, né? A gente fala, Senhor, eu entrego a minha vida em suas mãos, mas quando o Senhor começa a pedir coisas que são importantes para nós, é normal que a gente seja muito resistente, né? E isso aconteceu comigo. Então Deus ia ministrando no meu coração que era hora de encerrar esse ciclo, e eu fui criando um monte de desculpa. Não, Senhor, espera que eu tenho que fazer uma coisa ainda. Eu espero que eu tenho que fazer outra coisa ainda. E sempre adiando essa decisão. Mas quando foi março do ano passado, março de 2023, eu fiz uma viagem com a minha família e tirei um tempo para orar e falar com Deus. E nessa viagem, no momento desse de oração, o Senhor me fez uma pergunta que falou muito forte no meu coração. Ele, na verdade, não foi uma pergunta, ele me expôs algo, o Espírito Santo me recordou de algo. E enquanto eu orava, o Senhor falou comigo. Sabe, quando eu chamei os meus discípulos, eu só disse vem. Eu não disse vem para onde, nem fazer o quê, mas por amor e obediência a mim, eles vieram. E naquele momento eu entendi que o Senhor estava perguntando o que eu ia fazer. Se eu ia esperar Ele me mostrar o plano todo, ou por amor e obediência, eu iria fazer o que Ele estava me pedindo. Então no final daquelas férias, quando eu voltei a trabalhar, eu pedi demissão do meu trabalho. E como eu era concursada, eu tinha a opção de pegar uma licença de até 5 anos, não remunerada, mas que não perdia a minha vaga, se nesse meio tempo eu decidisse voltar, a minha vaga ainda estaria ali. Só que o Senhor falava muito claro no meu coração que não era para ter para onde voltar, que era para ser uma decisão definitiva, porque Ele queria que eu vivesse nessa dependência dEle. Então, depois de muito pensar, orar, conversar com meu esposo e tomar essa decisão em família, assim que nós voltamos das férias, eu pedi demissão. E confesso para vocês que pedi demissão sem nenhum vislumbre do que viria adiante. E isso é muito difícil, gente, né? Eu estava acostumada com um serviço estável, todo mês o salário caindo na conta, um bom salário. Nós havíamos comprado o nosso apartamento, tinha pouco mais de 2 anos. As filhas estudando numa boa escola, a gente fazendo viagens, realizando sonhos. Então foi muito difícil tomar essa decisão e ver, sabe, um monte de tela preta de computador assim na minha frente, sem nenhum vislumbre do que o Senhor faria. E comecei a orar. 2 semanas depois de eu tomar essa decisão, o meu irmão me liga, me chamando para ir com ele na Embaixada da Espanha, para dar entrada na nossa documentação. E eu fiquei assim, mas que documentação? E então ele foi me lembrando, né, que ele já tinha um ano que estava fazendo um processo, correndo atrás dos documentos para que a gente pudesse tirar uma dupla nacionalidade, tirar a nacionalidade espanhola. E aqui eu abro um parêntese, por que nós temos direito a essa nacionalidade? A minha mãe, ela é filha de espanhol, o pai da minha mãe é espanhol. Só que nós nunca vimos o pai da minha mãe, nem ela viu o pai dela. Ela só tinha o nome dele no registro e a gente sabia que ele não era brasileiro, que ele era da Espanha. E no começo de 2022, a Espanha abriu uma lei em caráter temporário, onde netos de espanhóis poderiam se nacionalizar sem a necessidade de morar no país anteriormente ou que os pais tivessem feito o processo de nacionalidade. E meu irmão, muito atento a essas novidades, fez todo o trâmite, correu atrás dos documentos do meu avô, o que por isso só já foi um milagre, porque tudo que a gente tinha dele era o nome, né? E meu irmão rodou, conseguiu achar os documentos. E 2 semanas depois que eu pedi demissão, só chegou pra mim isso, né? Marca uma data pra gente ir na Embaixada da Espanha. E eu fui com meu irmão, ainda sem entender muito o que o Senhor estava fazendo, porque, gente, eu não tenho muita noção, né? Eu nunca tinha corrido atrás de um processo de nacionalidade ou de residência para outro país, embora isso fosse algo que sempre queimou no meu coração e do Rafa. Mas a gente não sabia. O que a gente sabia era que era um processo demorado e muito custoso. Só que Deus é muito bom e perfeito em tudo que faz.
Então meu irmão já tinha corrido atrás de toda a documentação, a gente curtiu apenas as cópias, né, dos documentos. E 1 mês e meio depois, eu já estava com a minha nacionalidade e meu passaporte europeu na mão. Eu olhei para aquilo e fiquei, Senhor, o que o Senhor deseja fazer através disso? E pouco tempo depois, num total de 6 meses, eu já estava com a minha nacionalidade, a nacionalidade das minhas filhas, meu registro de casamento, tudo feito na Embaixada Espanhola. Ou seja, éramos espanhóis. Eu e minhas filhas já éramos espanholas e meu esposo já tinha o documento que lhe dava autorização a residir no país por ser casado com uma espanhola. E a gente olhou aquilo tudo e eu lembro que no dia que eu peguei o passaporte, eu saí de lá falando assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? Porque eu e meu esposo nunca olhamos, nunca almejamos viver na Europa. Eu tenho muita vontade de aprender inglês, né? Então a gente cogitava morar em um país de língua inglesa para que eu pudesse aprender ali no dia a dia o idioma. Então a gente até estava planejando essa mudança, mas a gente desejava se mudar para o Canadá. E, inclusive, na virada do ano de 2022 para 2023, exatamente na virada, dia 31 de dezembro, o Senhor pediu ao meu esposo que nós, como família, fizéssemos um ato profético. O Senhor nos orientou a ir ao embarque internacional do aeroporto de Brasília e fazer uma oração, entregando as nossas vidas ao Senhor e dizendo que estávamos prontos para o que Ele tinha para nós. E nesse dia eu lembro que a gente foi crendo que agora a gente vai para o Canadá, agora vai dar tudo certo. E a gente não tinha nem ideia que 5 meses depois daquilo, o Senhor ia começar um processo de transformação total da nossa vida. Então, bem, fizemos os documentos, eu estava com o passaporte na mão, mas ainda muito resistente. E nós sabíamos, né, que quando eu decidi deixar o meu emprego, haveriam várias coisas que a gente teria que abrir mão. E uma delas era o nosso apartamento. Afinal, o custo dele era muito alto agora que a gente teria só metade da renda, né? Era um apartamento que a gente pagava tranquilamente quando tínhamos as 2 rendas. Mas abrindo mão de 50% da renda familiar, era claro que nós iríamos precisar fazer reajustes. Então a gente começou a pensar, né, Senhor, para onde a gente vai agora? Será que a gente volta a morar mais perto da nossa família, que é uma região que os custos são menores, né? A gente conseguiria comprar um apartamento num valor bem mais baixo, a gente teria uma rede de apoio maior, enfim. E a gente até foi lá e começou a ver umas coisas. E o Espírito Santo falou muito claro no nosso coração, que não era para voltar para um lugar que Ele já tinha nos retirado. E eu entendi que o Senhor não estava falando só de um aspecto físico, sabe? De uma região física. Mas Ele estava falando também de questões emocionais, de questão espiritual. Tudo que o Senhor havia trabalhado na gente desde que a gente tinha se mudado daí. Então eu falei, amém, Senhor. Não é para voltar para cá, mas não dá para continuar onde está. Então o que a gente vai fazer? E a gente tinha se dado o prazo de até dezembro. Eu pedi demissão em abril, saí do meu trabalho em maio. E a gente tinha se dado um prazo, se organizado financeiramente até dezembro. Então, a partir de dezembro, a gente teria que fazer mudanças. E eu falando assim, Senhor, e agora? E aí, um dia, eu tenho uma filha do coração, que é colombiana, um amor, um presente que Deus nos deu. E ela foi nos visitar. E ela chegou lá em casa e ela falou uma coisa pra mim que mudou tudo a partir desse momento. Ela virou pra mim e falou bem assim, Kessia, quando eu tava na Colômbia e eu ganhei uma Bíblia em português, eu entendi muito claro de Deus que era pra eu vir morar no Brasil. Vocês ganharam uma outra nacionalidade e estão perguntando pro Senhor pra onde é que é pra vocês irem? E naquele momento o Espírito Santo começou a falar nos nossos corações que tinha chegado a hora de sermos enviados para uma outra nação. Que tinha chegado a hora de viver isso, né? Isso que sempre queimou no nosso coração missionário, de pregar o Evangelho em outro lugar, mas um lugar que não estava nem de longe nos nossos planos, nos nossos projetos. E a partir desse momento nós começamos a viver vários processos, né? O primeiro é de falar com a família, acalmar os corações, porque nossos pais, né? A gente estava deixando toda a nossa zona de conforto ali, as pessoas que a gente ama, nossos amigos, a nossa igreja local. Então essa foi a primeira parte do desafio, né? Começar a comunicar às pessoas da nossa decisão, alguns ainda sem crer, né? Acho que muitos só creram mesmo, só acreditaram mesmo quando viram a gente embarcando. E a gente começou a pedir confirmações ao Senhor dessa decisão, afinal era uma decisão muito séria, que estava mudando toda a nossa vida. E nós somos pais, nós temos, né, 2 crianças e estamos mudando a vida delas também. Então nós começamos a pedir confirmação. E aí eu e meu esposo conversamos e falamos assim, vamos começar a anunciar os nossos móveis, porque até vender a casa toda vai demorar muito. Então a gente começa e se o Senhor abrir as portas para isso, a gente vai entender que é pra gente ir. Gente, sem brincadeira, meu esposo postou a foto de um móvel no status do WhatsApp, não foi em nenhum outro lugar de venda, nem nada disso, no status do WhatsApp.
E um amigo dele mandou uma mensagem perguntando: ah, tem coisa pra vender aí? E aí o Rafa pegou e falou: eu tô vendendo a casa toda que a gente tá de mudança. O amigo dele estava se mudando de uma casa menor para uma casa maior e comprou todos os móveis. O que ele não comprou, a sobrinha da gente comprou o que faltou, sabe? Então uma pessoa só comprou todos os móveis da casa. Só que a gente não podia vir de imediato. Então Deus foi tão bom que a pessoa que comprou os móveis não podia levar os móveis naquela hora. Então ele comprou, pagou e deixou os móveis com a gente ainda 2 meses. Gente, coisa de Deus, coisa que só o sobrenatural de Deus faz. E aí quando foi em dezembro, né, que chegou a hora de buscar os móveis e tudo, e a gente falando: Senhor, como é que a gente vai ficar na casa sem móveis, sem nada? O Senhor providenciou os compradores do nosso apartamento. E aí a gente viu que, caramba, agora a gente vai se mudar mesmo. Antes de chegar nesse momento de vender o apartamento, a gente tava com uma questão, porque a gente nunca tinha visitado, a gente já havia estado na Europa antes, mas a gente nunca tinha visitado a Espanha, a gente não tinha conhecidos aqui, não tinha referência aqui, a gente não tinha ideia do porquê o Senhor estava nos trazendo para cá. Então a gente começou a falar: Senhor, dá um direcionamento pra gente, para onde é que a gente vai, o que que a gente vai fazer nesse lugar, né? Porque como o Senhor já havia nos dado a parte mais difícil, que era o documento para poder residir aqui, nós sabíamos claramente que Ele estava nos trazendo para trabalhar para Ele. Né? Em meio a essa mudança toda, Deus fez uma outra bênção, que foi: a empresa do meu esposo assinou uma autorização para que funcionários da empresa pudessem morar em outro país. Então meu esposo podia vir já trabalhando né, com o emprego que ele já tinha, o que era uma bênção, porque já seria meio caminho andado, a gente já não teria que ter essa dificuldade de encontrar trabalho aqui. Então ele veio com o emprego que ele já tinha. Até o ticket de alimentação da empresa o Senhor mudou, porque o Rafa recebia num cartão que era regional, só funcionava no Brasil. E no meio desse processo de mudança nosso, a empresa mudou o cartão alimentação para um cartão internacional que funcionaria em qualquer parte do mundo. Sabe, todo esse processo nos foi ajudando a ver o Senhor em pequenos detalhes. A gente via que em tudo as mãos do Senhor estavam sobre nós. Quando a gente estava entendendo esse processo de que a gente viria para a Espanha, a gente se perguntava muito como ia ser isso para as crianças, como ia funcionar esse processo de mudança para as crianças. E a minha filha estudava numa escola suíça, né, no Brasil. E essa escola tinha o costume de fazer a Festa das Nações todos os anos. E cada turminha ficava com um país, ficava com uma nação, para estudar, para conhecer mais. E pela bondade de Deus, no ano passado a minha filha ficou com a Espanha, o que foi um presente, porque ela estudou a cultura, estudou pontos turísticos, teve contato com o idioma. Então ela já veio mais animada, ela já sabia mais ou menos o que era a Espanha. Então a gente foi vendo o cuidado de Deus comigo, com o meu esposo, com as nossas finanças, com as nossas filhas, e entendendo que quando Ele dá um comando, nós podemos confiar, porque Ele conduz todas as outras coisas. Então a gente começou a perguntar ao Senhor: Deus, para onde a gente vai? O que o Senhor quer com a gente nessa nação, né? E aí como a gente não tinha nenhum parâmetro, a gente começou a falar sobre o clima, né? Tem lugares aqui na Espanha que fazem muito frio no inverno e que fazem muito calor no verão. E a gente não gosta muito de calor. Então esse foi um critério, né? Não vamos para um lugar que seja muito quente no verão. E a gente começou a mapear e estudar um pouco sobre a Espanha, sobre a distribuição do território. E chegamos na região da Galícia, né? Que é a região aqui mais como se fosse o norte aí do Brasil, né? É a região da Espanha que fica aqui mais próximo de Portugal. E a gente começou a procurar e falar: Senhor, qual vai ser o critério para a gente escolher um lugar para morar nessa região? E aí a gente começou a pensar, né, que pra gente é muito importante estar congregando, estar com as nossas filhas no ambiente da família de Deus, no corpo de Cristo. A gente não queria ficar sem igreja, até porque a gente era muito abençoado, muito feliz na igreja local que a gente frequentava no Brasil, que a gente fazia parte no Brasil. Então isso era algo que era muito especial para nós. E nós começamos a orar, porque aqui na Europa não há tantas igrejas protestantes como é no Brasil. E aqui na Espanha não é diferente. Então a gente começou a decidir o lugar pela igreja. E aí a gente encontramos uma igreja numa cidade chamada Vigo. E a gente conseguiu acompanhar a igreja, vimos a estrutura da igreja, vimos que ela estava, né, já estava super bem organizada com a teologia que a gente acredita. Então a gente gostou e falou: gostamos muito dessa igreja. Mas o Senhor não deu confirmação no nosso coração que era esse lugar.
Então nós continuamos buscando, até que nós encontramos uma outra igreja na cidade de Corunha, né, aqui na região da Galícia. E nós vimos essa igreja, conseguimos acompanhar essa igreja pela internet durante 2 meses antes de vir. E o Senhor confirmou no nosso coração que nós viríamos para cá, para essa igreja. E foi muito doido, porque a gente não conhecia ninguém dessa igreja, não conhecia ninguém dessa região. Mas confiamos em Deus. A gente já estava confiando nele até aqui, então só nos restava obedecer mesmo, porque a gente não tinha vislumbre nenhum do que ele estava fazendo e todo o processo foi confiando naquilo que o Senhor estava vendo. Inclusive, ao longo desse processo, acompanhando essa igreja que a gente viria, né, aqui para a Espanha, eles começaram a falar sobre fé. Eles estavam numa série falando sobre fé. E uma das passagens foi sobre Abraão, né? E foi eu lembro que mexeu tanto com a gente, me levou a chorar, assim, porque recordava, né, que Abraão ele não estava numa vida ruim. Quando o Senhor falou para ele, né, deixa tudo, junta tudo que é seu e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a gente se identificou muito com isso, porque a gente não tinha uma vida ruim no Brasil. A gente não estava vindo para a Europa buscando um futuro melhor para nós ou para as nossas filhas, melhores condições de vida. Porque nós tínhamos uma vida muito boa, a gente estava muito confortável no Brasil. Mas a gente queria viver esse mais de Deus, essa plenitude do que Deus tinha para nós, do que Deus tem para nossa vida. Então nós obedecemos e viemos. No dia 12 de fevereiro a gente embarcou para a Espanha. E foi um dia muito difícil, nos despedir das pessoas que nós amamos, dizer tchau para os nossos pais. Eu lembro que poucas horas antes de embarcar, eu tive uma crise de choro, assim, me arrumando para ir para o aeroporto e falava, Senhor, o que nós estamos fazendo? Deus, o que nós estamos fazendo? A minha filha mais velha, que já tinha uma noção maior, começou a ficar mais resistente quando ela percebeu que estava ficando longe, né, de todo mundo que a gente ama. E eu perguntava para ela sempre, filha, eu sei que é difícil, mas por que a gente está indo? E ela falava, porque Deus tá mandando, mamãe. E a gente veio. Quando a gente chegou, tem sempre aquele impacto, né? Aquele baque cultural. A gente chegou no finalzinho do inverno. Então, no primeiro dia que a gente viu que tava amanhecendo 9 horas da manhã, a gente já ficou assim, meu Deus, é tudo diferente mesmo. E estávamos aqui. A gente sabia que tinha muita coisa para fazer, que a gente tinha que encontrar uma casa para morar, tirar o restante dos nossos documentos, porque eu tinha certidão de nascimento, tinha o passaporte, mas precisava tirar a identidade daqui. A gente precisava pedir a residência do meu esposo, já estando aqui. Era muita coisa para fazer, mas a gente não sabia nem por onde começar. Nós chegamos numa quarta-feira, mas a gente tinha um direcionamento, a igreja local. Nós sabíamos por que a gente tinha vindo. Então, logo no primeiro domingo, a gente foi visitar a igreja para a qual o Senhor tinha nos direcionado aqui. E quando nós chegamos na Mosaico, logo nas boas-vindas, né? Nós fomos abraçados de tal forma que nós sentimos a presença do Espírito Santo. E durante todo o culto, durante toda a ministração, o Senhor foi confirmando no meu coração e no do meu esposo de que nós estávamos no lugar certo. Nós sentimos como se o Senhor tivesse dado uma bússola nas nossas mãos e que nós havíamos entendido as coordenadas. E, gente, foi muito incrível, sabe? A gente tem compartilhado, tem convivido com pessoas que chegaram aqui na Espanha por diferentes razões. E a gente vê como é difícil, né? Migrar para um outro país, estar num novo lugar, é muito desafiador. Mas desde que a gente pisou aqui, a sensação que a gente tem tido todos os dias é que o Senhor está cuidando de nós. Quando nós viemos, a gente tinha essa noção de que encontrar casa para morar é muito difícil, que conseguir alugar uma casa na Espanha é muito difícil. Mesmo a gente já estando aqui com renda, a gente tinha economias também que a gente trouxe. A gente veio, graças a Deus, muito organizados, muito estáveis. Porque eu acredito também que Deus ele é um Deus de ordem, né? Quando Ele nos dá um comando, Ele também nos auxilia a organizar tudo que a gente precisa para dar esse passo. Então a gente veio e a gente começou a encontrar muitas dificuldades para alugar um apartamento, porque as pessoas não aceitavam o contra-cheque do Rafa, porque o contra-cheque não era daqui, era um contra-cheque estrangeiro. E a gente até encontrou uma casa, na primeira semana que a gente chegou, a gente encontrou um apartamento, só que era no centro da cidade. E a gente saiu daquele apartamento, a gente recebeu o sim, só que eu com o coração angustiado, sabe, de não sentir de Deus que lá era onde o Senhor queria que a gente estivesse. E Deus falou pra gente muito claramente: vocês já vieram até aqui, não tomem nenhuma decisão por medo de deixar faltar. Porque a gente tinha medo, né, de dizer não para esse apartamento que já era certo e não encontrar mais nada. Mas ao mesmo tempo a gente não tinha paz de ficar com aquele apartamento. Então, mais uma vez, um passo de fé, nós falamos para a imobiliária que a gente não ia ficar com o apartamento, morrendo de medo de não encontrar mais nada.
E depois as 2 semanas seguintes foram semanas muito difíceis, de receber vários nãos, de não encontrar nada que a gente gostasse. Visitamos muitos apartamentos muito antigos e a gente ficou assim, Senhor, não é possível. Teve um apartamento que a gente se dispôs a pagar um ano completo de aluguel e o dono disse não. E a gente orava falando assim, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui e nós sabemos que o Senhor não vai nos desamparar agora. E nesse processo, a igreja local foi tão importante pra gente, porque eles nos abraçaram como família mesmo. O pastor começou a acompanhar a gente nas visitas de apartamento, porque ele sabia que era importante pra cá, né, ter alguém que já era daqui, pra fazer essa comunicação entre eles e tudo. E ele nos acompanhou e nos ajudava a buscar, eles nos emprestaram inclusive um carro nesse período, porque a gente tinha alugado um carro. Só que venceu o aluguel do nosso carro e eles nos emprestaram para que a gente tivesse como se locomover. Foi uma bênção, sabe? A gente teve essa noção do tamanho da igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor? Né? Que são pessoas que adoram a Cristo em espírito e em verdade ao redor do mundo. E quando a gente chegou, a gente teve essa sensação. Encontramos a família de Deus para nós aqui. Até que eu encontrei um dia, um sábado à noite, um apartamento que eu tinha visto já desde o Brasil, só que ele estava constando como se não tivesse mais disponível. Só que um sábado à noite, ele tornou a estar disponível e eu fui lá e mandei mensagem pro dono. O dono falou que na segunda eu podia vir visitar. A gente veio visitar e o dono mesmo não morava aqui, morava em Madrid, mas o pai dele veio receber a gente. E super gostou da gente, ele foi super com a nossa cara e falou super bem da gente pro filho dele. E o filho dele disse que sentiu no coração que tinha que ter nos ajudado. Então, aqui tem várias coisas burocráticas que tem que resolver. A gente precisava de um seguro de aluguel e a seguradora do dono daqui não aceitava os nossos contra-cheques estrangeiros, mas ele disse que iria aceitar uma seguradora que a gente tinha, porque ele sentia no coração que tinha que nos ajudar. Então, no último dia que a gente tinha do Airbnb para buscar outro lugar, o dono nos entregou a chave, a gente fez a nossa mudança. O pai dele, inclusive, de super bom coração, foi até onde a gente estava ajudar a gente a trazer as nossas malas. E a gente finalmente estava na nossa casinha, finalmente ia poder ver, né, as coisas começarem a andar. E eu entendi muito, sabe, que o Senhor, inclusive, tinha nos feito desistir da outra casa para que a gente pudesse vivenciar isso, sabe, de estar em outro lugar e ouvir alguém dizendo que sentiu no coração que tinha que nos ajudar. Isso para nós era uma resposta de Deus falando, eu tô cuidando de vocês em todos os detalhes. Depois a gente teve outra preocupação, que era enviar a nossa filha para a escola, porque é outro idioma, ela não falava espanhol e como é que ia ser isso? E de novo, a bondade do Senhor nos alcançou, fez com que a minha filha fosse super bem acolhida pela turminha dela, já tá cheia de amigos. E inclusive, ela chegou pra mim, isso foi uma das partes mais incríveis, porque eu sempre falava pra minha filha, né? A gente tá indo, filha, porque o Senhor está mandando. E o mesmo Deus que cuida da gente aqui, vai cuidar da gente lá. Em pouco tempo depois que a gente havia chegado aqui, ela virou pra mim e falou, mamãe, a senhora me disse que Deus ia cuidar da gente. E Ele tá cuidando, mamãe. Eu já tenho brinquedos de novo, eu tenho amigos de novo. E isso encheu tanto meu coração, sabe? De ver que a minha filha tá começando a ter as próprias experiências com Deus, a testificar o amor e a bondade de Deus com a vida dela. E tem sido um processo muito, muito, muito incrível. E a gente ainda tava aqui falando assim, Senhor, mas por que a gente veio? E eu decidi gravar esse vídeo essa semana pra vocês, porque justo essa semana eu comecei o trabalho com mulheres na igreja local. Sabe, quem acompanha o Como Marias aqui há mais tempo, acompanha o Como Marias no Instagram, que o trabalho é mais frequente, sabe que eu sinto muito forte no meu coração o chamado de Deus para trabalhar com mulheres. E que alegria foi quando eu fui convidada para conduzir o trabalho com mulheres na igreja local, em um outro país. Sabe, em 2021, eu comecei um processo um propósito de oração com Deus. E no começo desse propósito, eu fiz uma lista dos meus maiores sonhos. E o top 1 dessa lista era poder liderar um ministério no exterior. E quando eu recebi, né, o convite, os pastores apoiaram a ideia que eu conduzisse o trabalho com mulheres na igreja local. Eu senti tanto que Deus tá com essa minha listinha na mão, sabe? Que esse sonho que estava no meu coração também era um sonho de Deus. E como eu tô feliz e grata de poder servir ao Senhor com o coração missionário que Ele me deu em uma outra nação. Uma outra coisa que eu queria partilhar com vocês também é a importância de viver o processo. Porque nós tínhamos claro que o Senhor estava nos trazendo para cá para trabalhar para Ele. Mas como eu ia trabalhar para o Senhor, se aqui é um outro idioma, se aqui são outros costumes, para trabalhar para Ele eu precisaria conseguir me comunicar com as pessoas.
Então aquilo que o Senhor tem para nós não começa exatamente quando Ele nos chama, mas sim que é um processo, né? Então quando eu tinha 12 anos, há 19 anos atrás, eu e meus pais fomos viver em El Salvador, um país bem pequenininho na América Central, que hoje é até um pouco mais conhecido, mas que na época era muito desconhecido. E ali eu aprendi o espanhol. E mesmo se passando muitos anos e eu tendo pouquíssimos contatos com o idioma, Deus guardou esse idioma no meu coração. E hoje eu entendo o porquê, né? Deus precisava que eu chegasse aqui e conseguisse me comunicar com as pessoas para fazer o que Ele queria que a gente fizesse aqui nesse lugar. O Rafa também já está trabalhando na igreja local, no Ministério de Louvor. E nós temos testemunhado todos os dias o amor de Deus com a nossa vida, com a nossa casa. E eu quero convidar você a acompanhar o nosso canal, viver essa aventura junto com a gente. Eu prometo me esforçar para estar aqui produzindo conteúdo com mais frequência. Mas eu tinha prometido lá no Instagram e estava em falta, né, de fazer esse vídeo aqui, compartilhando todo esse processo da mudança, porque quem acompanha a gente lá no Instagram sabe da mudança, sabe que eu me mudei, mas eu queria muito ter a oportunidade de partilhar aqui todo esse processo, porque eu acredito que a vida com Deus, ela é feita de processos, e é ao longo dos processos que o Senhor nos amadurece, nos prepara, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu conto o meu testemunho, e recentemente eu até mudei a capa e coloquei a minha história até aqui, né? Porque aquele testemunho era o que Deus tinha feito na minha vida até aquele momento. Agora considero eu também um outro grande testemunho, e creio que a vida da gente é assim. Se nós prestarmos muita atenção, o Senhor realiza constantes milagres na nossa vida. Nós podemos ver a bondade de Deus todos os dias, seja em coisas grandes, como o Senhor fez, de me pegar minha família e trazer para outra nação, e literalmente trazer para outra nação, seja nas coisas do dia a dia, quando o Senhor toca o coração de alguém para nos ajudar com um aluguel, quando o Senhor nos conduz a uma igreja onde nós vamos nos sentir amados, cuidados, família do Senhor. Se nós estivermos atentos, nós podemos contemplar a beleza do amor de Deus todos os dias na nossa vida. E eu quero convidar você também a abrir os seus olhos para enxergar a bondade do Senhor na sua vida, nas coisas do dia a dia, em tudo que Ele já tem feito. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.